Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do livro de Isaías. Essa é a nossa aula de número 9 e a gente está concluindo agora o nosso estudo do livro de Isaías. Daria para a gente ficar muito mais tempo falando sobre Isaías, um livro que é extenso, com muitos tópicos, a gente poderia explorar mais detalhadamente, mas eu acho que a gente está tendo um panorama geral do livro, onde a partir daqui vocês podem seguir os estudos de vocês, lendo livros, buscando mais sobre esse livro dos profetas que é tão especial. Na última aula eu falava que o servo sofredor, ele é fundamental para Israel entender quem ele é, servo. Israel entende melhor a sua identidade através da identidade desse servo. E a questão da identidade é algo bem marcante no fim do livro de Isaías. Por quê? O fim de Isaías, a seção final, diria que dos 56, capítulo 56 ao 66, tudo vai estar futuramente orientado, vamos colocar assim. Tudo vai estar apontando para o futuro, para a realidade futura e a possibilidade de uma realidade futura perfeita para Israel, como um novo povo, um povo reconfigurado. Por isso que a identidade é tão importante. A identidade é importante para Israel desde o seu surgimento. Se a gente voltar lá para trás, lá no Antigo Testamento, a gente lembra disso claramente. Por exemplo, o surgimento de Israel como nação segue o processo de não povo para povo de Deus. De uma condição marginalizada, como já é evidenciado lá em Gênesis 43, 32, né, quando fala que os egípcios comiam em uma mesa à parte dos hebreus, porque comer junto deles era visto como uma abominação. Agora o povo de Israel é chamado de meu filho, meu primogênito. Todo esse processo de transformação, né, da comunidade que é periférica, oprimida lá no Egito, para uma comunidade distinta, ela tem o ápice lá em Êxodo 19, 5 a 6. Vamos lembrar do texto, ó. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Acontece que o que a gente vê do texto é que no Egito há uma revolução social, né? Um povo que é escravizado, tem a categoria basicamente de nada, né? Israel não é nada, numa pirâmide social, Israel estaria lá embaixo, junto dos animais, o povo israelita estaria lá, e agora, do nada, Deus tira esse povo e chama de meu primogênito, meu filho. No Novo Testamento, a gente também tem referência a essa distinção de Israel, a identidade distinta de Israel, atribuída por Deus a eles. Quando a gente encontra lá em 1 Pedro 2,10, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Como a gente viu, de não povo para povo de Deus, de nada para meu primogênito. Só que é importante entender que essa dimensão de povo diferenciado, ela não é incondicional. Existe uma condição para Israel. Qual é essa condição? Fidelidade à aliança. Se eles não fossem fiéis, eles são filhos rebeldes, são deserdados. Lembra, lá no Antigo Testamento, o filho rebelde poderia ser até apedrejado e morrer por causa disso. E existem textos nos profetas, não em Isaías especificamente, que vão apresentar essa possibilidade, essa tensão em relação à identidade de Israel. Por exemplo, em Oséias 1,9, diz assim, ó, e o Senhor disse, ponham o nome dele de Lo-Ami, porque vocês não são meu povo, nem eu serei seu Deus. Esse nome aqui, Lo-Ami, em hebraico, é traduzido como não meu povo. Então, um dos filhos, né, dos filhos de Oséias vai se chamar não meu povo. Por quê? Lembra lá igual Isaías, né? Os nomes simbólicos. Porque Deus falando para Israel, vocês não são meu povo. Poxa, olha só, ele tinha falado, vocês são meu povo, meu primogênito, agora vocês estão agindo de maneira infiel. Não meu povo. Por isso, Israel vai viver uma constante tensão em relação à razão deles desistirem, em relação à identidade deles. Por quê? Embora eles tenham condições de reivindicar essa condição de povo de Deus,
né? Essa condição vai estar em risco o tempo inteiro. O tempo inteiro eles têm que estar atentos. Será que a gente está agindo como filho? Será que a gente está agindo como primogênito? Será que a gente está agindo como aquele que alcançou a misericórdia? Israel, como nação, ele vai nascer numa atmosfera de constante delimitação de fronteiras, né? E apesar lá de Êxodo 12:38, o povo que saiu do Egito ser literalmente um misto de gente, em vários momentos, né, a identidade do povo vai ser tonificada em termos de quem era excluído desse grupo. Então, parte dessa identificação vai envolver quem não podia fazer parte, né? Em vários momentos, por exemplo, Deuteronômio 23 vai falar disso. Então, o que vai acontecer agora em Isaías, nessa sessão final, é que Isaías começa a bagunçar um pouco essas fronteiras. Começa a reconfigurar as fronteiras do que é Israel. E essa nova reconfiguração, ou essa nova delimitação de quem é parte de Israel, vai ser apresentada a partir do capítulo 56 e através de um tema muito interessante, o sábado. Lá em Isaías 56:1 a gente lê assim: assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isso. E aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Para essa nova Israel que vem pela frente, a partir dessa possibilidade que Deus dá, existem instruções. Algumas que a gente já tinha visto, né? Praticar a justiça, agir com humildade. Mas há algo novo aqui. Não novo da Bíblia, mas novo em Isaías. E é curioso também isso que é trazido, porque ele funciona como uma costura para essa identidade, que é a menção aqui do sábado, né? E por que isso é interessante? Tudo aqui nessa sessão final, como eu falei, é futuramente orientado. Então Isaías vai começar destacando a prática da justiça à luz de uma intervenção divina de salvação e julgamento, né? E qual seria então a função do sábado disso? O sábado é uma espécie de janela, né, para essa antecipação. Então, como que eu vivo? Como é capaz de um povo viver essa justiça esperada já, apesar de não estar numa situação de perfeição ainda? Sabe como? Através do sábado. Através do sábado. E é interessante essa relação da justiça com o sábado, porque já é uma relação lá de Isaías 58 que a gente viu, né? O sábado é um momento especial onde Israel tem a oportunidade de praticar já o que espera-se dele para essa realidade futura perfeita. E tendo a natureza duradoura do sábado estabelecida, Isaías vai pontuar o alvo específico, a audiência desse 56, que é o quê? Pessoas não israelitas. Essas pessoas, né, antes eram pessoas que aparentemente deveriam ser excluídas do povo. Por exemplo, em Deuteronômio 23, vai falar da exclusão de estrangeiros, alguns amonitas, por exemplo, não deveriam fazer parte do povo. E também é dito lá em Deuteronômio 23 que os eunucos, né, não poderiam fazer parte do povo. E agora, olha só o que é dito na sequência de Isaías 56. Vamos ler esse trecho. O estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. A gente vê aqui claramente uma reconfiguração de fronteiras. Para esse novo Israel, que vai fazer parte dessa nova Jerusalém, alguns que antes eram estritamente proibidos de fazer parte do povo, estrangeiros, alguns eunucos, alguns,
agora ouvem de Deus o seguinte: vocês são bem-vindos, vocês podem fazer parte do povo. Vocês acreditam? Vocês fazem parte do povo. Isaías não associa o sábado a algo exclusivo da comunidade de Israel. Ao invés de uma associação em relação à etnicidade, né, o ético, ou o nacional, ou a tradição, o sábado vai ser relacionado à ênfase na escolha pessoal, né, com os verbos guardar, escolher e etc. O sábado ele vai ser retratado em termos individuais e não étnicos. E como eu falei, Isaías 56, ali, Deus vai redesenhar as fronteiras ao dizer para eles: vocês são bem-vindos. E esse projeto de incluir os marginalizados não tem limites, porque Deus vai procurar envolver a todos, especialmente indivíduos e grupos anteriormente ignorados ou sem pedigree. Isaías 56 é Deus que inclui, é Deus quem insiste. Essa é uma mudança drástica nessa realidade futura. Isaías 56 a 66 vai falar dessa nova Jerusalém, esse tom escatológico, tom de fim dos tempos, que traz junto consigo não só um ambiente novo, né? Normalmente a gente fala dessa sessão relacionando com um novo lugar, perfeito, o cordeiro e o lobo e etc. Mas mais do que isso, há uma nova configuração de comunidade aqui. A comunidade é outra, e a comunidade ela é composta daqueles que confessam, daqueles que acreditam. Ponto final. Eunuco, amonita, não interessa. Vocês podem e devem ter esse privilégio se vocês acreditarem, quiserem fazer parte disso. A única salvaguarda que temos é a fidelidade divina. E lá no fim dessa sessão, que vai até os 66, em Isaías 65, 17, Deus é nomeado como Deus da verdade. E a ideia por trás dessa expressão é a de constância. Esse Deus é o que em Isaías 65, 17 promete criar novos céus e nova terra. Em Isaías 65, 25 é apresentado o lobo e o cordeiro pastando juntos. Esse cenário edênico vai ser a base para se falar do futuro. E a gente tem aqui o fim contado a partir do início. A mensagem da fidelidade divina é ancorada aqui numa narrativa maior. Qual? A da criação. E sendo assim, não é de se estranhar que em Isaías 66, o capítulo seguinte, menciona o quê? O sábado, ao se referir ao novo paraíso, a essa nova Jerusalém. Né? Por quê? Porque o sábado é o ápice também da recriação. Ele é o alicerce de encontro entre Deus e a criação. Nessa nova Jerusalém, com uma nova comunidade daqueles que acreditam, que Isaías nos ajuda a vislumbrar, há um momento especial onde essa justiça, essa humildade que se espera daquele remanescente, daquele que permaneceu fiel e que busca a Deus, essa oportunidade é no sábado, esse dia especial, destacado nessa sessão escatológica final. O sábado é um momento especial que antecipa essa realidade de justiça futura. Israel, assim, tem uma nova possibilidade. Pensem comigo. Qual era a situação que Israel está vivendo naquele momento? Lembra? Povos invadindo Judá, Jerusalém, inconstância política, alianças frustradas, a ameaça da terra ser invadida. Nesse ambiente, Isaías traz uma mensagem de que no futuro, não se sabe quando, para eles, não se sabe quando, eles poderiam viver uma realidade perfeita. Cordeiro e lobo juntos. Uma realidade onde aqueles que acreditam, e somente isso, podem fazer parte. Eunucos, estrangeiros, não interessa. Isaías termina o seu livro apontando para uma realidade positiva e não negativa. Uma realidade de nova criação, de reconfiguração de tudo. Eu espero que essas aulas tenham te ajudado a ter uma noção geral do livro de Isaías. Espero que essas aulas tenham despertado o seu interesse a partir daqui, estudar bem mais o livro. Um livro inesgotável, bem grande, com muitos tópicos que merecem o nosso aprofundamento. Convido você
para a nossa aula também de Ezequiel. Em Ezequiel a gente vai se encontrar de novo para estudar esse outro livro dos profetas maiores. Até lá e um grande abraço.